Olá, caros estudantes da Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais um encontro aqui neste momento com o objetivo de apresentar o tema da Indústria 4.0, como destacamos no nosso último encontro, em que faríamos digamos assim, uma passagem por 3 pontos, ou 3 dimensões, ou 3 pilares, como queiram chamar, do que está sendo divulgado como, digamos assim, os elementos da Indústria 4.0. E não por ordem de importância, mas por entender que esse tema tem uma profunda relevância e um alinhamento muito grande com a engenharia de produção, nós vamos trabalhar o conceito de Big Data Analytics, que é uma forma não diferente do que já se preconizou como gestão da informação, mas uma forma, digamos, diferente de usar a tecnologia para obter esta informação. Esta é a grande proposta da Indústria 4.0, um alto índice de inserção tecnológica em todos os movimentos que cerca a Indústria 4.0. E não se destacou por acaso essa questão de uma grande base de dados, porque a forma como, inclusive, vocês trabalharam a gestão da informação durante o curso, ela foi contextualizada no momento em que a base de dados que se forma e a maneira de analisá-los acontecia sobre uma ordenação em que você tem isso muito mais sobre o seu domínio, muito mais posse em relação a esses dados, e você, como gestor e dono desses dados, você trabalharia de acordo com os seus propósitos de negócio. Muito bem, os propósitos de negócio mudaram? Não. O que está mudando, então, é a conectividade que a Indústria 4.0 trouxe para todos os processos. E mais, a velocidade em que se coloca a informação ante o processo de execução. Então, nós estamos com a implantação dos conceitos tecnológicos da Indústria 4.0, ditando que eu executei automaticamente, tem um sensor que registra essa execução e comunica para quem você desejar, dentro da empresa e fora da empresa. E aí toda a árvore de decisão, a partir desse dado, ele fica composto para o seu ambiente interno, para o ambiente externo, em todas as partes interessadas que você habilitar para ter acesso à sua informação em tempo real. Então você pode estar executando um processo de transformação no chão de fábrica, no conceito da Indústria 4.0, e ele está emitindo isso para o seu fornecedor, para o seu cliente, para todas as partes interessadas que você liberar essa informação. E essas partes interessadas vão estar tomando decisão a partir do recebimento da informação que você disponibilizou. Ah, mas isso já existe com alguma situação nesse momento e não no conceito da Indústria 4.0. Sim, em alguns casos eu até concordo que existam situações de informação muito próxima do momento em que ela é gerada e ela é disponibilizada e informada para quem tiver interesse. Então, o que muda aqui, meus alunos, é que é muita informação. Então, vocês viram exemplos que o professor Henrique Corrêa, na sua participação na primeira parte do nosso curso, quando ele exemplifica, por meio da internet das coisas, a conexão que uma simples máquina de lavar roupa pode fazer com toda uma cadeia de suprimento. E é mais ou menos isso que o professor Henrique deixou de mensagem que eu estou resgatando com vocês, a conectividade. Então, as partes interessadas, o fabricante da máquina de lavar roupa, o sabão em pó, o fornecedor de componentes para a máquina, a própria fabricante, ou isso ou aquilo, ou seja, você compartilha um ponto de execução, quando eu ligo a máquina de lavar roupa na minha casa, e ela se comunica com toda uma cadeia. Então, o alto índice de geração de dados torna
exatamente a expressão que vocês vêm divulgado desde o primeiro momento da indústria 4.0. Big Data. Um monte, uma avalanche, um tsunami de informação, né, que chega à ordem de trilhões de conexões. Eu acredito que seja isso ou mais neste momento. Eu não sei em que ponto a gente vai chegar, mas eu tenho certeza que se eu me tornar um especialista em análise dessas redes que se formam pela conectividade, se eu me tornar especialista, trabalhar junto com o pessoal de algoritmos e inteligência artificial, que é muito comum a gente ver divulgação deste tema que nós estamos apresentando nesse momento para vocês, associado à inteligência artificial. Ou seja, você vai criando uma interpretação que independe de um ser humano. Você vai treinar um equipamento a interpretar os dados que você fornece a ele. E nós já estamos vivendo, basta a gente hoje fazer uma ligação, por exemplo, uma instituição bancária, uma instituição financeira, como eles já estão utilizando. Existem várias divulgações de inteligência artificial em educação. Então, pessoal, a revolução 4.0 já está acontecendo. Não vai acontecer. Ela já está perto de você. E você, como engenheiro de produção, vai ficar esperando? Eu não faria isso. Então, esse ponto que nós estamos começando a discussão vem numa sequência daquilo que nós destacamos como mais relevante. Não quer dizer que esse é mais importante como os outros, como eu já mencionei. Mas, enfim, quando eu observo esses pontos, é lógico que quando eu me debruçar sobre esse tema, e nós vamos ter oportunidade que vocês, na leitura da semana, nas atividades da semana, entendam como isso está conectado com as demais áreas também. Então, a gente viu na última semana Indústria 4.0, não quer dizer que isso acabou. Agora a gente começou uma outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente conversou a semana passada. Não vai ser isso que vai acontecer. Nós vamos estar sempre buscando elementos para justificar outros que a gente vai trabalhar aqui a partir dessa semana. Então, isoladamente, nós temos um fenômeno. Você não é mais gestor de informação em que você vai ficar com ela guardada, ou você não deverá ser gestor, porque se você não tiver um processo de compartilhamento dessas informações, também quem vai te fornecer alguma coisa se você não fornece informação para ninguém. Então, para estar conectado, você vai aprender a compartilhar. E o que eu vou compartilhar? Não sei. Você vai ter que analisar estratégias de negócio e como esse ambiente em que você está inserido com a atividade de negócio, o que demanda. Se você vai compartilhar pouco ou muito. Mas o fato é que você vai ter que trabalhar numa situação de normalidade no teu setor. Por quê? Porque senão você fica diferente. Você não interessa para aqueles que estão, digamos, compartilhando. E não vai existir ninguém que tenha interesse em dar informação a você se você não quer dar informação para ele. Então vai acontecer mais ou menos isso. E vai chegar em algumas situações em que você vai ser obrigado a se conectar. Por exemplo, vamos voltar à história da máquina de lavar roupa. Se você não se conectar com a sua máquina de lavar roupa, com a cadeia que está conectada na máquina de lavar roupa, você pode ter um equipamento que não vai funcionar. E na lógica apresentada pelo professor Henrique, se você não conectar a sua máquina, você não vai ter serviço, porque a máquina não te pertence mais. A fabricante da máquina de lavar roupa, ela vai te colocar a máquina lá e vai gerenciar o funcionamento dessa máquina. Por quê? Porque essa máquina é dela. Você não vai pagar pela máquina, você vai pagar pelo uso da máquina, é diferente. Então, vai existir na nossa situação individual e na nossa situação profissional como organização, situações em que a conectividade ela não é optativa, ela é obrigatória.
Então, quando se fala de trilhões de conexões, ainda eu acho que está se dimensionando as optativas. Quando nós tornarmos muitas situações obrigatórias, no caso da máquina, ele é emblemático, mas não está longe de acontecer com muitas situações da vida organizacional. Então, vamos pensar na fabricante da máquina, a conectividade que ela tem que fazer para que o novo negócio dela, que é vender serviços de utilização de máquina de lavar roupa, tem que acontecer. Então, eu acho que a gente sabe como começa, mas eu não tenho ainda a certeza de como a gente vai chegar numa amplitude de conectividade. E o tsunami de informação, a quantidade de informação que nós vamos ter que gerenciar todos os momentos. Vou tomar uma decisão. Como que eu vou lidar com esse volume de informação? Então, é um novo aprendizado. Né? Por isso, o termo de análise dessa base de dados. Eu vou ter que aprender a recortar, fazer afunilamentos para tomar decisão. Eu vou ter que ter ajuda computacional, sim, porque é muita informação. Então, como que eu vou parametrizar qualquer tipo de aplicativo, qualquer tipo de software, para me ajudar a interpretar a base de dados? Então, isso é um grau de especialização muito, muito elevado. Porque para interpretar os números, eu tenho que entender como esses números foram formados. Por isso que eu disse que não tem como você recortar, falar, só vou estudar isso e trazer para fora dessa caixinha. Não, isto é consequência de tudo isso. E quando você interage daqui para lá, quando você sai desta situação numérica, quantitativa, isso interfere nas demais áreas. E se interfere, você vai ter a reação do retorno da interferência. E aí você não para. Você é alimentado, você realimenta e isso vai e volta. Então, essa conectividade em tempo real, em todos os segundos em que esteja acontecendo operações, decisões, né, é uma coisa gigantesca. E por esse gigantismo, por essa condição de adquirir uma vantagem competitiva, quando eu domino todas as ferramentas, todos os instrumentos de gestão para tomada de decisão, com certeza vai fazer a diferença. Com certeza vai fazer com que você, engenheiro de produção, seja destacado nesse mundo do trabalho, seja como prestador de serviço, seja como profissional especializado em uma dessas áreas. Neste momento, eu estou imaginando a oportunidade que vocês têm de trabalhar intensamente com essa área. Eu espero que a roteirização que a gente está fazendo de estudo, para que vocês, digamos, acessem o que tem de mais atual, mais relevante, né, nessa dimensão, estimulem a essa reflexão. Como eu disse, o grande objetivo aqui transcende a uma obrigação de um conteúdo, de uma formalidade de disciplina. A nossa visão aqui é que isso pode fazer uma diferença enorme, como a gente acreditou desde o princípio, que vocês poderiam ser diferenciados trabalhando com simulação. E aí tivemos uma sequência de atividades, com um projeto integrador, inclusive, com simulação. Então, hoje eu fico, digamos assim, muito satisfeito em ter tido essa visão, ter sido apoiado pela Univesp, ter sido apoiado por colegas da área da simulação, como o professor Aníbal, por exemplo, que fez um excelente trabalho com vocês até o dia de hoje, né? E isso se torna um diferencial já. Tenho certeza que não é uma quantidade enorme de estudantes de engenharia de produção que tiveram o recurso que vocês tiveram com simulação. Eu conheço muitas instituições que praticam engenharia de produção e posso dizer para vocês,
não é a maioria que faz essa atividade que vocês fizeram com simulação. Isso já é um diferencial. Se vocês retiveram, se vocês conseguiram absorver, estão preparados para conversar com o mundo profissional com simulação, vocês já têm um diferencial. Podem acreditar. Então, é isso, pessoal. Vamos estimular que vocês, com as leituras propostas, depois dessa apresentação do tema Big Data, eu recomendo que vocês agora acessem a videoaula que está gravado, a entrevista com o professor Aécio Lira. O professor Aécio com certeza vai alertar para alguns pontos que eu não fiz a explanação aqui, evidentemente sabendo que vocês teriam acesso às ideias que ele preparou para se comunicar com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar ainda mais perplexos com aquilo que a gente pode e deve observar no que nós estamos chamando de Big Data. Okay? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.